Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje o assunto é sobre os cuidados que nós devemos ter com relação à monitorização. Desconsidero o barulho dos meus filhos. Com relação à monitorização de oximetria nos pacientes. O que eu quero dizer é mais com relação da parte de pediatria. Serve para adultos e crianças, porém eu quero frisar a parte das crianças, porque as crianças têm as peles, né, a pele mais sensível, mais delicada, então nós devemos sim ter um olhar mais carinhoso e ter uma atenção maior com relação à monitorização de oximetria nesses pacientes, né? Então eu vou trabalhar nesse vídeo aí com imagens, porque eu acho melhor. A imagem explica melhor. Às vezes eu falando você não pode não entender muito bem, né? Então, eu vou estar mostrando os exemplos e explicando os cuidados que nós devemos ter, lembrando que eu estou falando da parte de prática. Não estou falando de teoria, não estou falando de artigos científicos, estou falando de prática, de rotina, de dia a dia, de coisas que a gente vê, coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do nosso trabalho, né? Então, o que eu vou falar hoje é com relação à minha prática no meu setor, na minha unidade, das coisas que eu já vi acontecerem e das coisas que infelizmente ainda acontecem. Então, você que é enfermeiro, você que é técnico de enfermagem, você que se formou recentemente, ainda não trabalhou, ou já trabalha e de repente não se atentou para isso, não tem conhecimento mesmo, então eu tô aqui para poder abrir tua mente e te mostrar os cuidados que você da área da enfermagem tem e deve ter com os seus pacientes, principalmente na parte da pediatria. Então, é isso. Então, vamos lá. Aqui a gente vê vários tipos, né, e tamanhos de oxímetros. E aí você vai escolher o que se adequa ao teu paciente, né? E onde ele vai caber, se ele vai caber na mão, se ele vai caber no pé, né? Tem que ver o tamanho certinho para poder se adequar ao paciente direitinho e não causar lesões. Na minha unidade, no meu local de trabalho, geralmente o que nós mais temos é esse daqui de cima, que devido a ele não se adequar em todas as partes do paciente, muitas das vezes a gente acaba cortando para ele se transformar nesse daqui de baixo que não tem, às vezes. E quando tem esses Y é porque provavelmente a gente cortou esse de cima para transformar no de baixo, né? E nós já tivemos casos também de ter que usar esse adulto aqui em crianças e geralmente só cabe no pé. E quando cabe no pé, ele acaba marcando e ele lesiona e dá lesão por pressão, ainda mais se o paciente for edemaciado. Aí, de repente, você pode falar, é por isso, então, que o serviço público não tem material, é tudo estragado, quebrado, enfim. É porque, às vezes, o que tem pra gente trabalhar não dá da gente trabalhar. E aí, a gente tem que fazer com que funcione para o que a gente precisa. Ou seja, esse tipo de braçadeira, esse tipo de oxímetro já vem com essa braçadeirinha embutida, então não tem como tirar. Tem esse modelo que vem o oxímetro em Y e vem a braçadeira opcional. Você engata o oxímetro dentro da braçadeira, se você quiser usar, senão você utiliza esparadrapo, micropore, que é o que a gente mais usa, né? Então, às vezes, quando a gente tem esse que já vem embutido no oxímetro, que às vezes não cabe no paciente, ou se ou o paciente ele é muito pequenininho, e às vezes a gente vai colocar no pé alguma coisa assim, fica muito folgado, porque essa braçadeirinha, ela não dá uma firmeza na hora de fixar, a gente prefere, então, cortar e jogar fora esse rabinho da braçadeira e transformar ele, então, em Y, que daí Y ele vai para qualquer lugar, ele cabe no dedo, no pé, na mão, na orelha, na cabeça, onde couber, o Y vai. Já se ele tiver essa braçadeirinha fixa, nem toda a parte do corpo, dependendo da criança, vai caber. Então, por isso que às vezes, infelizmente, devido a gente não ter realmente o material adequado para os pacientes, a gente acaba tendo que cortar para transformar ele de fixo em Y.
Então, vamos ao posicionamento que, na prática, seria o melhor para evitar lesão nos nossos pacientes. E quando eu falo da melhor posição, é essa, gente, com a luz para baixo, seja no soladinho do pé, seja na palma da mão, seja no dedo, é para baixo. No dedo, colocar no lado da digital e não no lugar da unha. Porque lembrando, a unha de bebê, a unha de crianças, ela também é fina, é frágil, não é dura como a unha de um adulto. Então, coloque sempre a luz para baixo e sempre monitore, faça, muito importante fazer o rodízio do oxímetro, se tá num pé, coloca no outro, se tá na mão, coloca na outra, se tá num dedo, tire e coloque outro dedo, para evitar deixar muito tempo aquela pele exposta a essa luz e evitar as lesões. E isso também serve para idoso, porque a pele do idoso é sensível como pele de bebê. Então, se for pôr no dedo, não coloca para cima. Se for pôr na mão, não coloque para cima. Se for colocar no pé, não coloque para cima, para evitar esses tipos de lesões, por exemplo. Essa foto, por exemplo, foi uma foto que eu peguei da internet e essa queimadura, pelo que eu li, foi uma queimadura causada por berço aquecido. Mas eu peguei ela como referência porque é uma imagem semelhante à queimadura causada numa paciente que passou por nossa unidade. O pé dela ficou a bolha, ficou a ferida, acabou necrosando. Infelizmente, depois de um tempo, essa paciente veio a óbito. Mas para mostrar o tamanho da gravidade que é a queimadura com o oxímetro de pulso. Ela não faz uma lesão pequena. Se não tivermos cuidado como equipe de enfermagem, se a gente não tiver esse zelo com um olhar mais clínico e cuidadoso com o nosso paciente, de uma ferida muito pequena, ela pode evoluir para uma ferida muito maior e causar necrose e até amputação do membro de um paciente. Outra coisa que eu quero frisar é esse detalhezinho aqui. Dependendo do paciente que você tiver, se for um paciente muito debilitado, desnutrido ou um paciente muito edemaciado, se o cabo do oxímetro ficar em contato direto com o paciente que tiver nessa condição e ficar muito apertado ou ficar assim, não muito apertado, mas ficar por muito tempo naquele lugar, vai gerar sim uma lesão por pressão. Então, não só o oxímetro em si, mas o cabo também, nós precisamos ter cuidado na hora de fixar em nossos pacientes.